Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede, Pais e Filhos, um caminho sobremodo excelente. Nós estamos no capítulo 3, Missão Pessoal e Atitudes. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para que sempre quando eu publique você já os receba e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-los para ainda mais pessoas. Vamos então continuar a leitura? Minha missão pessoal. Minha missão pessoal representa o melhor e o mais profundo dentro de mim. Ela procede de uma sólida conexão na minha vida interior. Ela é o cumprimento dos meus próprios e únicos dons. É uma expressão de minha singular capacidade de contribuir para o plano de Deus. Ela é transcendente. É baseada em princípios de cooperação e propósitos mais altos que eu mesmo. Ela é destinada e integrada às necessidades e capacidades humanas. Ela visa o atendimento de necessidades nas dimensões físicas, sociais, mentais e espirituais das pessoas. Ela é baseada nos valores que produzem qualidade de vida. Tanto os seus meios como os seus fins são fundamentados em princípios. Ela lida com as realidades baseadas em visão e valores. Não é suficiente ter os valores sem a visão. Não basta ter a visão sem os valores. Não basta ser bom, é preciso ser bom para alguma coisa. Ela lida com todos os papéis importantes da minha vida. Minha missão está comprometida com um relacionamento equilibrado, pessoal, familiar, trabalho, comunidade, tudo o mais. Tenho como propósito para a minha vida. Tenho minha declaração de missão pessoal escrita para que ela possa me inspirar e para estimular os outros a o fazerem também. Ela possa me motivar a alcançar o mais alto nível de caráter que Deus tem para a minha vida. Conclusão. Alvos para a minha vida. Entender a mim mesmo ou a mim mesma. Ver o que Deus realmente deseja para mim. Encontrar a razão central da minha vida pela qual eu posso. Encontrar a razão central da minha vida pela qual eu possa viver e morrer. Atitudes. Inculcamos a verdade, não só através das informações, mas principalmente pelas influências do caráter. Crie um gosto por Deus no coração de seu filho, e quando ele se fizer homem, outra coisa não lhe satisfazerá. Atitude. Atitude é uma disposição afetiva, adquirida e relativamente permanente, pela qual nós respondemos de forma consciente aos estímulos objetivos ou subjetivos da vida. Como conteúdo afetivo, a atitude merece uma grande atenção no que se refere à formação da personalidade e do caráter. Atitudes e opiniões. Opinião é a que a pessoa supõe que seja um fato. Atitude é aquela inclinação da pessoa para responder aos impulsos ou provocações. Então, atitude é muito mais que opinião. Muito mais sólida que uma opinião, a atitude consiste de 3 componentes: cognição, informação recebida; emoção, o sentimento agregado à pessoa; ação, como a pessoa afetada responde. Em nossa vida cristã, em nossa experiência ministerial e principalmente em nosso viver familiar, precisamos estar habilitados, bem treinados, para sermos capazes de responder de maneira cristã a todos os impulsos,
solicitações, estímulos e provocações que nos sobrevierem. Exemplos de formas atitudinais: amor versus ódio, participação versus apatia, coragem versus intimidação, trabalho versus indolência, investimento versus consumo, empreendedorismo versus retração, defesa de causas versus realização de tarefas, zelo versus descuido, diligência versus remissão, firmeza versus frouxidão, resolução versus indiferença, liderança versus omissão, arrependimento versus impenitência, generosidade versus mesquinhez, altruísmo versus egoísmo. Nossas atitudes são adquiridas. Nós as aprendemos do meio onde vivemos, de nossos pais, mestres, líderes, governo, artistas e outros. Os sistemas formadores e transmissores de atitudes são aqui chamados de agentes. Os recipientes são designados por modelandos. Algumas maneiras como as atitudes são inculcadas para as próximas gerações. Se o agente é hostil, o modelando aprende a ser polêmico. Se o agente é ridicularizador, o modelando se torna tímido e retraído. Se o agente costuma envergonhar os outros, o modelando capta o senso de culpa. Se o agente é tolerante, o modelando aprende a ser paciente. Se o agente é encorajador, o modelando adquire confiança. Se o agente faz elogios sinceros, o modelando aprende a apreciar os valores da vida. Se o agente atua com integridade, o modelando aprende a ser justo. Se o agente transmite segurança, o modelando desenvolve-se na fé. Se o agente trata com ameaças, o modelando vira a ser chantagista. Se o agente trata com aprovação legítima, o modelando terá uma autoestima sadia. Se o agente demonstra aceitação e amizade, o modelando aprende a amar e respeitar. Se o agente transmite misericórdia, o modelando aprende a perdoar. Se o agente faz todas as vontades do modelando, o modelando terá o seu agente como refém. Conclusão. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e a cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos.
Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com um coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm o mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, de 1 a 21. Vamos então terminando a leitura deste capítulo. Na próxima quinta-feira nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, Princípios e métodos no ordenamento familiar, Hebreus 12, de 1 a 11. Até a próxima!